Acabando, galerinha, pensa positivo. O negócio é o seguinte, galerinha. Olha, nós temos uma discussão importante para fazer hoje, chamada força de atrito. Nós só começamos a beliscar a superfície desse conteúdo. Falamos que a força de atrito, na última aula, é sempre contrária à tendência de deslizamento. Porque é muito comum no vestibular, e já vi até professor, eu te comentei, ensinar que o atrito é sempre contrário ao movimento. Se assim fosse, o ato de caminhar seria impossível. Certo? O ato de caminhar mostra que o atrito me empurra para frente enquanto eu vou para frente. Pensei que era só Sou errado. Beleza. Eu não vou ser um físico. Sim, vou mostrar isso e vou falar desse item. Parabéns, garota. Gostei de ver a forma como a colega fez as perguntas. Ela foi extremamente pontual. Já que a ideia é força de atrito, primeira coisa, ela foi lá na página 26 e questionou, professor, o carrinho está ali na rampa, eu entendo por que o peso é para baixo, porque a terra, né, a superfície da terra está aqui, então o centro da terra está para lá, a força de atração gravitacional aponta para baixo, tudo bem. Também aceito bem o fato de ter uma parcela dessa força empurrando o carro contra a superfície, nós chamávamos de P, que é o que acaba gerando a força normal. O carro tenta cair, não consegue, a superfície empurra ele para cima. Mas pensem bem, se isso aqui é um eixo X, se isso aqui é um eixo Y, se eu pude decompor o peso em PY, eu também tenho o direito de decompor este vetor em... E o que é esse PX? É a parcela do peso que acelera o carro, isso, para baixo, paralelo à rampa. Então, da mesma forma que nós podemos pegar uma força F e temos o direito de decompor esta força F em Fx, EF e Y, e sabemos até calcular esses valores, a mesma coisa, o peso, que não está nem no eixo X nem no eixo Y, pode ser decomposto em PY e PX, certo? Então, a gente só está fazendo aquela decomposição para poder conseguir calcular normal e conseguir calcular a força que acelera o móvel paralelamente ao plano. Fique à vontade. Aliás, é isso aí. normal e PY, se o jet estiver uma coisa que afunda como uma areia movediça. Naquele momento em que ele está afundando aceleradamente, não se igualarão. Não se igualarão, é verdade. Na verdade, né, imagina uma coisa pastosa, um mel, que tu pisa nele, vais afundando lentamente, e ele é grudento, então na hora que tu vai te mexer, ele fica... E aí quanto mais tu te mexe, mais tu afunda. Só que, via de regra, tu não afunda na areia movediça, é coisa de filme, tá? Tu boia na areia movediça, boia mais do que na água. Então é raro uma pessoa entrar numa situação, né, de um lamaçal tal, que o lamaçal fica sugando ela para baixo. Isso é pitoresco, é meio de coisa de filme mesmo, beleza? A areia movediça, geralmente, com uma técnica mínima ali, o cara consegue se livrar, certo? Então ele tende a flutuar na areia movediça. Mas é isso, é um lamaçal, né? Agora tu pega um elefante que cai num lodo, né, cara, ele pode ter problema, já mesmo flutuando, né, ele pode não ter tração ali para conseguir sair. Principalmente se em volta desta lamaçal tiver barranco, né? Aí ferrou, certo? Aí até um ser humano poderia ficar preso numa situação dessa. Mas aquela coisa de filme, né, de que o cara vai indo e vai mergulhando e fica a mãozinha para fora, aquilo não rola. Eu me decepcionei muito quando eu comecei a estudar física, né, cara? Porque tu vai vendo que, porra, é muita coisa absurda, né? Uma coisa que eu vou te ensinar futuramente é a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o cara tá com a arma dele. Quando ele dá um tiro e a bala bate na pessoa, a quantidade de movimento que a bala transfere para a pessoa atingida pelo tiro é exatamente a mesma quantidade de movimento que a arma transferiu para quem atirou. Ou seja, a pancada em quem atirou tem que ser a mesma pancada em quem recebeu o tiro. Não faz sentido o herói chegar lá e dá um tiro, e aí a bala bate no cara, o cara sai arrastado 100 metros para trás. Porque o mocinho que deu o tiro teria que ser arrastado 100 metros para trás também. Mas se ele tivesse sido uma força na arma que faz aquela parada. Mas um ser humano? E aí o outro ser humano saiu voando? Não, é filme, é filme. Que bom, cara.
Ó, o que poderia acontecer, só para eu entendi o que tu quis dizer, se eu apoiar na parede. Mas a paulada, o coice que a arma vai dar na parede é o mesmo coice que a pessoa que recebeu a bala. E no filme isso nunca é respeitado, entendeu? O mocinho vai lá, bum, aí a bala vai da pessoa, a pessoa, e aí acaba o mundo. Isso é absolutamente absurdo. Estimula as pessoas a acreditar que aquilo pode acontecer. E é um problema físico depois tu justificar que não tem nada a ver com a vida. Então, né, o cara recebeu a bala, saiu voando, quem atirou, se tiver mesmo a massa da pessoa, tem que sair voando igual para trás. Isso é uma coisa que eu demorei a digerir. Mas como? Porra, a pancada da bala não pode ser igual ao coice da arma. Mas a física... Foi bem, não sei se... Mas tenta de novo. Se eu estou segurando a arma com a força, eu vou evitar esse coice. Mas se a pessoa está, tipo, por exemplo, andando na rua, despreparada, ela vai tomar, tipo, não vai existir uma força e tal, ela vai mais pra frente. E eu que vou estar segurando a arma, vai ter o mesmo impacto, só que eu vou ficar parado porque eu estou exercendo uma força. Tudo bem. Aceito plenamente. Estou preparado, deu um coice, a pessoa toma o tiro. O problema é que esse coice que ela vai tomar com tiro, ele é tão ínfimo que as pessoas que sofrem tiro caem para cima de onde o tiro bateu e não para trás. É isso que eu estou te dizendo, entendeu? No filme o cara toma um tiro e pô, isso é um absurdo. Se tu pegar vídeos de pessoas sendo, né, executadas, tu vai ver que a pessoa toma um tiro na barriga, ela se curva para onde o tiro e cai para frente e não para trás. É só isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Os filmes é uma mentirada do caramba. Como é se a pessoa, tipo assim, na hora que for atirar, ela fazer um impulso com a arma pra frente, assim, ó? Pois é. Ela vai dar uma velocidade a mais pra bala. Ela não vai fazer isso aqui, tanto isso aqui, porque ela vai estar forçando pra cá. Tudo bem. Não exclui nada do que eu falei. Não exclui, não quer dizer que a pessoa que vai receber esse tiro vai sair voando. É isso que eu quero te dizer. Mas ele não vai tanto pra trás quanto se ele fosse, se atirasse assim, sem fazer força pra frente. Desde que o atrito com os pés justifique esse movimento, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas tu vê, isso não é um contra-exemplo para justificar o absurdo dos filmes. Beleza? Se tu quiser ver um filme honesto a respeito de pessoa tomando tiro, O Resgate do Soldado Ryan é o melhor. Aquele desembarque na costa da Normandia no dia D, ele foi feito baseado em fatos reais. Pegaram os vídeos daquela entrada e fizeram tudo simulado. Então o cara toma um tiro de metralhadora e cai, não sai voando, certo? Como acontece nos filmes do Steven Seagal, que ele pega 45 dele, atira na pessoa, arranca a cabeça da pessoa voa 20 metros para trás. Isso aqui é um absurdo. Quer ver outra coisa chocante que é um absurdo? Os barulhinhos de Guerra nas Estrelas. Como é que vai ter barulho no vácuo, caramba? Então não era. Só que quem é? Vai fazer um filme mudo, porra? Quem é que vai ver um filme mudo de guerra? Pelo amor de Deus, mas só pra tu sentir, né, cara? Tem um monte de absurdo que o cinema nos vende, que depois, estudando física, a gente vê, que babaca, não dá, que mal, não funciona. Então se tu dá um tiro num lugar que não tem nenhum tipo de atrito, teu corpo tende a ir pra trás? Vai sair pra trás, mas não que nem a bala voando, certo? O que importa é que a massa da bala vezes a velocidade da bala é igual à massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa. Então se uma pessoa de 100 quilos dá um tiro num lugar sem atrito, com uma bala, vamos pegar vamos exagerar aí, né? Vamos pegar 1 quilo de projétil já de uma vez. Vamos pegar 1 quilo de projétil, um canhão o cara tá tirando de uma vez, certo? E é a velocidade do tiro do canhão, então 300 metros por segundo. Porra, é ninja. A pessoa vai recuar com 1 metro por segundo. 3 metros por segundo, perdão. Então tu vê, se tu for dar um tiro com um canhão, a bala que vai ser ejetada do teu canhão tem 1 quilo e vai ser ejetada com 300 metros por segundo. Vezes 3,6 dá 1.080 km por hora. Paulada. Aí tu ia embaçar. Depois do tiro tu ia ter que respirar. Assim, sabe? Embaçar. E esse teu recuo vai ser um recuo de 3 metros por segundo, ou seja, 10,8 km por hora. Por que a bala do canhão saiu com 1.080 km por hora e a pessoa que atirou recuou com 10,8 km por hora? Por que uma foi com 1.080 km por hora e a outra com 10,8 km por hora? Porque como a massa do sistema pessoa-canhão era 100 vezes maior do que a massa da bala que foi atirada, concorda comigo? A velocidade de recuo foi 100 vezes menor. Tu tá entendendo agora como a bala de uma arma de verdade
velocidade é minúscula, a pessoa que atira sofre um recuo minúsculo. E a pessoa que recebe a bala recua minusculamente. Até os Mythbusters, que não entendem muito de física, coitados, mas eles pegaram o ponto 40 que era em porco. Penduraram o porco lá e atiraram a ponto 40. O porco dá uma recuadinha mínima para trás. Isso que é uma puta de uma arma. Quando eles tiram com 45, com fuzil, o porco fica parado. Tá pendurado assim, o porco mal se mexe. Toma um tiro de metralhadora, o porco fica parado. Ou seja, é decepcionante. Filme é lixo para entender física. A não ser que seja Apolo 13, por exemplo. É um filme. Apolo 13, não é aquele filme babaca lá, Apolo 16 ou 17, 18. Aquilo lá é lixo. Estou te falando Apolo 13. Beleza? Certo? Não, aquele terror, pelo amor de Deus. Me dá mal-estar aquilo. Dá mal-estar. Apolo 13 vai terminar um dia, a gente vai vir ver a tarde no colégio. Ó, isso eu topo, ó. Marcar um dia pra gente vir ver Apolo 13 aqui no telão. Aqui vale a pena ver, cara. É um filme que é uma aula de física, cara. É uma aula de física. Muito. Como? O filme fala da missão Apolo 13 que a NASA ia levar pra Lua e que na ida estourou um tanque de oxigênio dos caras. E aí eles desistiram de ir na Lua, tiveram que ir fazer a órbita na Lua só, né, e voltar pra Terra. E a galera toda da NASA tentando salvar os caras, porque tava com pouco oxigênio, com fumaça dentro da nave, os instrumentos todos dando pau, e os engenheiros salvaram os caras com fita adesiva, pra ter uma noção, né? Uma das coisas que foi fundamental para salvar os caras foi fita adesiva, silver tape. Sem silver tape, os caras estavam mortos. E os caras tudo cálculo na mão, né? Não é era tudo cálculo na mão, os caras conseguiram fazer os caras voltar com vida, né? Foi uma epopeia, muito bonita aquela parte com Tom Hanks e Companhia Limitada, apesar de ser um filme antigo, já era filmado em HD. Toda a parte de gravidade zero foi feita no avião lá que fica caindo, né? Para poder simular a falta de gravidade, então foi tudo filmado assim como manda o figurino, sabe? É uma aula de física, aquilo lá vale a pena assistir. Como é o nome do filme? Apolo 13. Bora lá. Ô galerinha, olha que bacana, discutimos plano inclinado, aproveitei para te comentar que às vezes a física apresentada pra gente em filmes ela é mentirosa. Nós estudaremos em detalhe recuo de arma, inclusive recuo de canhão, mas é mais pra frente. Já dei a dica, né? M vezes V antes tem que ser igual a M vezes V depois, mas isso é só futuramente que nós vamos aprender. E a outra colocação da colega foi assim, na página 27, o item B. Quando um carro faz uma curva, para não deslizar no asfalto e escapar pela tangente, a resultante das forças que agem sobre o veículo deve ser diferente de zero. É verdade, tem que ser a força centrípeta. Como consequência da tendência de escorregamento entre os pneus do automóvel e o chão, surge neles uma força de atrito atuando para o centro da curva. Faz sentido? Quando o carrinho faz uma curva para lá, ó, aqui está o carrinho. Se ele vai fazer a curva para a direita, o atrito que o pneu recebe tem que empurrar o carro para dentro da curva, né? Porque a tendência natural do carro é passar reto, sair pela tangente. Então, para o carro fazer a curva para a direita, o atrito com o pneu tem que apontar para a direita. É ela quem impede o carro de fazer o movimento retilíneo, escapando da pista. Mais uma vez, a força de atrito se mostra benéfica e essencial para a realização do movimento pretendido. Tem aquela piadinha, professor, como é que seria um mundo sem atrito? É inimaginável. É inimaginável, não dá para ficar em pé. Tá entendendo? Qualquer desviozinho é um sabão perfeito. Buf, seria uma... Ela sabe aquele tombo que tu cai, tu vai com as costas no chão, que tu embaça, bum, seco assim. Ia ser um atrás do outro. Tu não segura o giz, porque não tem atrito. Tu não segura a tua escova de dente. Tá entendendo? A calça não cai por mais... A calça nunca para. Por mais que tu aperte o cinto, como não tem atrito entre a pele e a calça sempre cai. Só com suspensório, só com suspensório. E ó, se tu baixar o ombro, o suspensório desliza pro lado, tem que ficar assim. Ou seja, a existência fica comprometida. Tudo, nada funciona. A física falha sem atrito. Então o atrito ele é indispensável. Ele só é ruim quando aumenta o consumo de combustível do carro, quando desgasta as peças do carro ou o sapato. Mas troca o sapato e continua vivo, né, cara? Então o atrito é o bicho. O atrito é o bicho. Bacana, hein? Tô orgulhoso. Gostei de ver a forma pontual como a colega fez as perguntas. Muito pouco. Uma noçãozinha de aerodinâmica. Dobrando a velocidade aumenta geralmente 4 vezes a força de atrito com o ar.
é do tipo kx ao quadrado a força de atrito com o ar, certo? Isso a gente vai acabar vendo futuramente, mas não nada além disso. Legal. O que mais que nós falamos do atrito? Que ele é contrário à tendência de deslizamento e tem a ver com o tipo de superfície em contato, concorda comigo? Falei da parafina, falei da lixa. Basicamente foi isso que a gente viu. Vamos tentar resolver a página 29 só para esse bate-papo inicial. Vamos ver se vai rolar. Sobre? Mas ele não definiu nada ainda ali, né? Ele simplesmente disse que a força de atrito era contrária. Olha só o que ele fez ali na página 29. Ele, matematicamente, eu quero dizer que ele não definiu, né? Ele só mostrou porque era o atrito. Foi mais ou menos a nossa discussão. Talvez o que vale a pena comentar é o seguinte, ó. O bloquinho está sendo arrastado para frente, uma certa velocidade. Tem o peso, tem a normal. Mas já que a velocidade é constante, e esse cara... Vamos supor o seguinte, ó, é isso aqui que está acontecendo, ó. No momento em que está deslizando a cadeira para lá, a velocidade está diminuindo, né? A única explicação para a velocidade estar diminuindo é que tem uma força contrária ao movimento, é a força de atrito. Essa força é a Terra que exerce no objeto, puxando ele para baixo, tudo bem? Esta força vem do chão, e é normal. Se eu quisesse somar a força de atrito com a normal, as duas são oriundas do chão, não é isso? Eu perceberia que a força de contato entre o chão e o objeto é diagonal, olha que interessante. Essa é que é a força resultante oriunda do chão, certo? Mas como o peso e o normal vão acabar se anulando, a força resultante global é o próprio atrito. Então tu vê, o único detalhe que eu acho que vale a pena falar é isso, da força de contato. Força de contato é algo mais raro de se pedir, mas se pedir, poucos alunos viram isso, que para calcular a força de contato, eu tenho que somar a força de atrito com a força normal. Só isso. É isso que ele bate um papinho ali naquela parte. Fica mais complicado calcular a força de atrito normal ou qualquer força de um objeto redondo. Fica girando. Se o objeto estiver girando, força de atrito relacionada à força de rolamento, que a gente chama, né? Que força de atrito clássica é essa aqui, né? De arraste. Uma roda rolando no chão, o atrito é diferente. Certo? Então é outra história. É bem mais delicado, tanto que a gente não calcula essa força de atrito no ensino médio. Força de rolamento. Muito bom. Ô galerinha, vamos ver se a gente consegue resolver na página 29. Um corpo escorrega sobre uma superfície áspera e sofre a ação de uma força de atrito de 250 newtons, com direção horizontal e sentido para a esquerda. Então, peraí. Escorrega numa superfície horizontal, a força de atrito é horizontal e para a esquerda e ela tem um valor de 250 newtons. Determine todas as características da força de reação desse atrito, bem como onde ela atua. Todas as características da força de reação ao atrito. Se essa força de atrito atua no bloco, aonde atua a reação ao atrito? Na superfície. Concorda comigo? Atua na superfície. Então, ó, a superfície está sendo empurrada com uma fatilinha. Por que linha? Porque é reação, lembra? Eu chamava de N e N', para, ação e... As duas são forças de contato. As duas têm a mesma origem, né? Certo? Atuam em corpos, têm o mesmo sentidos e a mesma direção. Então, ó, direção horizontal, sentido. Qual é o sentido? Para a direita, módulo. Qual é o módulo dessa fatilinha? 250 newtons, está aqui na tua frente, era só agilizar. E ainda atua onde? Atua na superfície, melhor, o chão fica um pouco feio. Atua na superfície. Era o que ele queria todas as características, módulo, direção, sentido, e ainda em que corpo atuava. Respondemos. Então, peraí, enquanto eu caminho, o atrito nos meus pés
atuam para onde? Para lá, por incrível que pareça, é o atrito que me faz andar. E o atrito atuando no azulejo? Isso, horizontal, no sentido oposto, certo? Para ação e reação. Essa aí estava relativamente light. Questão 2. Uma pessoa de massa 80 kg encontra-se em repouso em pé sobre o solo, pressionando uma parede com uma força... Isso, é isso aqui, ó. A parede está ali, o cara está assim, tá vendo? Ó? Paradinho aqui, ó. Beleza? Aí ele pergunta, quais são o diagrama de força ele quer, né, atuando no cara. Tá aqui o sujeito, tem o peso, anormal. Se ele empurra a parede com 250 newtons, vamos supor, para lá, a parede empurra ele para o outro lado com 250 newtons. Mas assim, ele teria que estar acelerado e se afastando da parede. Se ele não, mas a força com que ele empurra a parede atua na parede. Se ele está parado, a força resultante deveria ser... Então está errado ainda, está faltando alguma força. E que força é essa? O atrito dos pés dele com o chão. Esse era o segredo da questão. A gente fez uma coisa. Certo? É? Ó, olha aqui, ó. A parede, quando ela me empurra, ó, ela quer me afastar, né? Concorda comigo? E o pé quer escorregar para lá. Então o chão está empurrando meu pé contra a parede. Certo? Sutilzinha essa questão, é bonitinha. Qual era o item? D. Item D. Bem perigosinha essa questão. 3. Deixa eu dar uma olhadinha na 3. Com licença, um período. Quando um corpo escorrega em uma superfície, a força de atrito que atua sobre ele é contrária ao seu movimento. Nem sempre. Existe alguma situação em que a força de atrito... Tu vê, cara? Tá errado. A questão tá errada, que bosta. Quando um corpo escorrega em uma superfície, a força de atrito que atua sobre ele é... Ah, não, ele está dizendo que está escorregando mesmo. Está escorregando. Aí eu concordo com o amigo. Se estiver escorregando, é contrário ao movimento. Quando eu caminho, não está escorregando. O atrito é a favor do movimento. Tudo bem para vocês? Tu vê, quase que eu começo a falar mal do cara. Foi mal comigo. Até porque ele é doutor, não sou nada. Existe alguma situação em que a força de atrito atua sobre um corpo em repouso? Sim. Quando ele estava o carro parado na Questão anterior. Concorda comigo? Olha o atrito aqui me segurando em repouso, né? Um carro parado numa ladeira, um carro parado em uma ladeira. O atrito é que está segurando o carro parado. Concorda? Então, sim, existem infinitos exemplos. Sim, pode ser. Seria razoável. Eu vou fazer assim, ó. Sim, por exemplo, a questão anterior. É porque quando eu fiz no apoio isso ontem, e aí eu botei do carro na ladeira, que foi uma colega que sugeriu. Então hoje, para variar, sim. Por exemplo, a questão anterior. Ou ainda a situação representada na questão anterior, talvez fosse mais interessante. Questão 4. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Constante a velocidade de queda do cara. Podemos afirmar que a força total resultante atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante... Pula! Se a velocidade é constante, a primeira lei de Newton me diz que a força resultante é zero. Letra? Na verdade é que aí eu acho que levanta a bola para eu fazer uma discussão interessante. Desculpa, demora. Fica à vontade. A discussão interessante sobre o paraquedista é o seguinte. O cara acabou de pular do avião. Só tem peso. O ar não está batendo violentamente nele para cima. À medida que a velocidade dele aumenta, o peso continua o mesmo o tempo todo, certo? E começa a surgir uma força de atrito com o ar, que é a força de resistência do ar. Chega uma hora, quando ele atinge a sua velocidade máxima, que a força de atrito e o peso se igualam. A partir desse momento, ele atinge uma velocidade que ele não vai mais aumentar. Certo? Então, tu vê, é mais para comentar que esse atrito vai aumentando até as forças se equilibrarem. Então, no final, a velocidade dele é constante, é o MRU que o cara está desenvolvendo no final. Certo? Vale lembrar que essa velocidade ali é perto dos 300 km por hora, certo? Desde que tu esteja no formato aerodinâmico. Se tu fica bem abertão para o ar que bate em ti, né?
tua velocidade vai lá para uns 200 e poucos por hora. Então tu vê, a velocidade final do paraquedista também depende do formato em que o corpo dele vai estar, certo? Se não tivesse atrito, a velocidade dele ia só aumentar. E aumentando, ia chegar já queimando na atmosfera quando ele chegasse perto do... assim como cada chuva na Terra seria um massacre. Porque as gotas cairiam com tamanha velocidade que atravessariam o crânio das pessoas como manteiga no chão. É importante saber isso, tá? Porque assim, na indústria, tu usa água para cortar aço. Tu corta aço de 5 centímetros com jato d'água. Sai faísca. Separa o jato d'água. Separa as lâminas de aço com jato d'água. É só tu botar pressão em velocidade suficiente. E tu vê que legal, aí não desgasta a lâmina de corte. Tu pega a água que tu acabou de jogar, pressuriza de novo e corta mais aço. Malharias usam um jato de água para cortar malha direto. Certo? O acabamento fica bom, tu não gasta lâmina. Beleza? Olha que legal. Então, as gotas de água, se não tivesse a resistência do ar, elas chegariam com tamanha velocidade na superfície da Terra que atravessaria a tua cabeça. Buf, massacre. Então, tu vê que né? Como tudo, para os criacionistas, né? Como tudo foi bem projetadinho para a vida poder existir. Né? Para os cientistas, eles pensam o seguinte, não, essas condições de existência é que fez com que o mundo fosse do jeito que é. Né? Mas tem que manter a mente aberta para tudo. Bonito, bonito? Discutimos um pouquinho sobre paraquedista. Agora tu sabe por que alguns paraquedistas pularam lá de 3 km de altura, o paraquedas não abre e o cara não morre. Bate no chão e não morre. É porque a velocidade com que ele bate não tem mais a ver com a altura que ele caiu, né? A partir de uma certa altura de queda, vai bater no chão a 200 e poucos por hora, e se tiver virado para a lua no dia, e se quebrar bastante os braços e as pernas, tem uma chance maior de sobreviver. Quanto mais fraturas, mais chance de sobreviver. Outra coisa daquela bola, a mais perfeita, né? Sim. Ela é também a que tem menos atrito no mundo? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Ontem eu li uma reportagem sobre isso, os giroscópios usados nesse equipamento. E foi confirmado realmente, né, as previsões que o Einstein tinha feito. Só que gastamos bilhões de dólares para fazer essas confirmações e a maioria dos físicos já estava seguro de que aquilo funcionava. E no vídeo isso vai ajudar alguma coisa? Pois então, na verdade só ajudou para confirmar 2 previsões que o Einstein fez sobre o espaço-tempo, né, sobre o universo. Mas não vai ter grandes consequências, só deu mais força para a teoria. Sobre o arraste, quando um objeto orbita no espaço-tempo, ele sofre um certo arraste, como tipo de atrito no espaço. E outra coisa, qual era essa confirmação? E tinha uma outra confirmação. Tinha uma outra confirmação que foi, eu não lembro exatamente qual foi a outra. Não, por exemplo, se o corpo está girando assim, vai ter um arraste contrário ao movimento, como se o tecido do espaço-tempo estivesse se enrolando no objeto. Certo? E também mostrar a deformação geodésica. O espaço, imagina uma cama elástica. Eu boto uma massa nessa cama elástica, a massa afunda a cama elástica, tudo bem? Aí se eu botar um outro objetinho na cama elástica, esse objeto vai tender a cair onde estava aquela massa. É assim que o Einstein interpretava uma massa no espaço-tempo. É como se as massas deformassem o espaço. Então esses satélites lançados também ajudaram a confirmar, a medir essa deformação geodésica do espaço. Que legal, né? Então, apesar dessas confirmações terem sido executadas, os físicos fodásticos do mundo já falavam que era bobagem medir isso porque já estava garantido que funcionava. Eu não tenho opinião formada ainda se valeu a pena ou não, mas foram bilhões de dólares, é complicado. Questão 5. A figura representa um bloco B de massa MB apoiado sobre um plano horizontal. É um bloco A de massa MA, a ele pendurado. O conjunto não se movimenta por causa do atrito do bloco B e o plano, entre o bloco B e o plano. Não leve em conta a massa do fio, considerando inextensível nem o atrito do eixo da rodana. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco e o plano B. E aí, cara, olha que loucura, como é que eu vou achar o módulo da força de atrito estática que mantém o bloco B parado? O módulo do bloco B é maior, né? Que bonito. Peso. Peso de quem? Do ar, da gravidade. Atração. Tem o peso do B, pode ser. Tem a normal, vão se anular. Tem a atração. E se está parado,
tem um atrito segurando ele, a questão ficava clara, já que a resultante é zero. Não tem o peso do A também? Não, cuidado, olha só que loucura. A Terra está atraindo A. Por que tu acha que essa atração que a Terra exerce sobre A vai atrair B? Não, mas o B não está sofrendo. Mas é importante tu perceber, como assim? Por que a Terra atrairia o corpo B com o peso de A? Né? Peso é atração, massa atrai massa. Tu vê, né? O fato de o fio estar conectando os dois, tu já quer transferir automaticamente o peso do A para o B, mas ele chega através da atração. Então, quando eu coloquei T lá no diagrama de corpo livre do corpo B, eu já estou representando aquilo que tu queria representar. O que nós podemos escrever sobre o módulo dessas forças, já que a resultante é zero? Que NB igual a PB. NB igual a PB, uma coisa que a gente já sabia. E a FAT é igual a atração, legal. A atração é igual ao peso do A, portanto... 2T. T é igual a PA, logo FAT é igual a PA. Então a força de atrito é a massa do A multiplicada pela gravidade. Tu viu 2 diagramas de corpo livre? Foi o que eu precisei para concluir que a força de atrito atuando no B é exatamente o peso de A. Vamos ver as alternativas. É igual ao módulo do peso do bloco A. Ó, a mosca. M vezes G. Mas vamos ver, né? Na humildade vamos ver as outras. Não tem reação alguma com o módulo do peso de A. Ué, mas com o que ele está segurando? Não está segurando o peso do A? Então o atrito vai ter que suportar o peso do A. É maior que o módulo do peso de A. Pediu para desprezar o peso da corda e tudo mais. É menor que o módulo de peso do A. Não. É igual ao módulo do peso do B. Não é igual ao módulo do peso do B. É igual ao módulo do peso de A. Era isso mesmo. Questão boa essa aí também. Apesar de ficar importante perceber que foram 2 diagramas de corpo livre. Só. Questão 6. Tá quase, meu querido. Que fome. Questão 6. E vamos. Tá acabando, tá acabando. Sobre uma... Página 29. Voltamos. Desculpa, não estou incomodando aí, né? Normal. Ó, sobre uma gota de chuva atuam principalmente 2 forças, a peso e a resistência do ar. Ambas com direções verticais, mas sentidos opostos, lógico. A partir de uma determinada altura, H em relação ao solo, estando a gota com velocidade V, essas 2 forças passam a ter mesmo módulo. É o que estávamos falando. Considerando que a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que, letra A, o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início de sua queda. Não. Oh, no começo a gotinha nem começou a cair ainda, ela está esférica, perfeitamente esférica. Na hora que ela começa a cair, é que o ar começa a bater nela e empurrar ela para cima, né? Antes disso só tem peso. No começo da queda da gota só tem peso. Tornou a letra A falsa. O módulo do peso da gota varia durante a queda. Peso é M vezes G. Se a gota não está perdendo água enquanto cai, a massa dela é a mesma, o peso dela é o mesmo. Não varia não. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Pera aí, depois que ela começou a cair, o peso continua igual, mas tem uma força contrária à força de atrito. A resultante diminuiu. Se a resultante diminuiu, a aceleração diminuiu. Chega uma hora que o peso e a força de atrito se igualam e a aceleração passa a ser zero. Ela começa a cair com velocidade constante, nos salvando de todo o mal. Letra D. A velocidade com que a gota atinge o solo é V. Como assim V? A V que ele falou lá em cima. Quer ver, ó? A partir de uma determinada altura H em relação ao solo, estando a gota com velocidade V, estas 2 forças passam a ter mesmo módulo. Então, a partir desse momento, a aceleração é zero, a velocidade continua V, até o chão. Tu vê, né, cara? O cara fica louco. Como assim, V? Que V é esse? O cara tá pirado? É o que dá vontade de falar, né? Mas é verdade, é a letra D. A partir da altura H até o solo, a velocidade da gota vai diminuir. Não. Quando as forças se igualaram, a resultante é zero. Ela continua em movimento por inércia. Então não vai diminuir a velocidade. Confirmamos que é a letra D.
nem aquelas, não sei se são, sabe que mede a aceleração e velocidade. Como é que é? Aquelas máquinas de pinçal, é a velocidade? É a velocidade. É a velocidade que ela mede. Galerinha, quanto tempo eu tenho? 6 minutos. Eu vou bater um papo bem rápido. Tu tem que... Qual é a tua tarefa? Anota aí. Página 30, 30 e 31 e 33. 30, 31 e 33. A gente já fez isso. Ô, Manu. Quem já fez isso está ótimo, só não se esqueçam de humildade, porque às vezes a galera está fazendo e não está ajudando na nota. Agora olha só. Negócio seguinte, vou bater um papo com vocês aqui, importante. Força de atrito. Cara, se tu esfregar as tuas mãos, tu vai perceber, e esfregar a mão em outros objetos, tu vai perceber que a força de atrito depende só de duas coisas. Das superfícies em contato, que eu vou representar pela letra grega mi, que é chamado tecnicamente de coeficiente de atrito, e da força famosa que tu conhece, a normal. Então N de normal, e o mi, que é uma letra grega, é chamado coeficiente de atrito. Importa a participação. Primeiro, ou eu posso pedir na questão, dependendo de como eu te fornecer a questão. Quer ver? Ó, são 3 letrinhas. Eu te forneço 2 de mão beijada e pergunto qualquer uma das outras. Beleza? Lembra disso? Matemática básica. O Leonardo e o Davi. E possivelmente mais alguém que queira prestar a prova da OBM. São só os 2, vem aqui comigo, já te devolvo, tá bom? Sem problema nenhum. Tá. Muito obrigado. Parabéns, garoto. É assim que se faz. Valeu, garoto. Muito bom. Ô, professor, se ficar com 2 objetos... Não. Eles vão fazer a prova da OBM agora, Olimpíada Brasileira de Matemática. Se eu ficar Não, só para cadastrar, Se eu desculpa. ficar esfregando 2 objetos até a eternidade, eles vão um dia desaparecer. Sem problema nenhum. Se tu ficou esfregando 2 objetos, os pedacinhos desses objetos que estão se atritando, por exemplo, agora tem farelo de pele caindo aqui embaixo, tu não tá vendo? Mas a minha pele está sendo, né, tá se desgastando. Se eu ficasse fazendo isso uma hora, isso estaria no osso. Concordo? Claro. O que ela quer dizer é que se 2 objetos ficam atritando, vai haver uma perda de matéria ali, absolutamente tranquilo. Aceito. Que nem borracha. Borracha é um ótimo exemplo. Trabalho. Ah, não, entendi. Trabalho de uma força física, né? Eu não sei se é esse, mas acho que sim. Se bobear é esse. Não tenho certeza. Tem que pensar. Desculpa. Se o professor fiz, por exemplo, se ficar dando minha mão, sei lá, na barriga, qualquer lugar assim, ele vai começar a diminuir, cara. Só que o problema é que não te entra pra fora. De fora pra dentro. Tu vai estar fazendo uma esfoliação, na verdade. Certo? Ó. Dá uma seguradinha, galera. As perguntas de vocês estão muito curiosas, mas tu viu, eu nem comecei a falar do atrito ainda, vocês já estão curiosos. Imagina quando eu começar. O negócio é o seguinte. Pega a tua mão, esfrega levemente uma na outra. É até gostosinho. Agora espreme um pouquinho mais as mãos e esfrega. Mudou a força de atrito? É nítido, né, cara? Se tu faz devagarzinho, ó, não precisa nem fazer força. Agora, faz força nas mãos. Pô, pra eu arrastar, eu tenho que fazer mais força, né? Por que a força de atrito aumentou quando tu espremeu as mãos? Mudou o coeficiente de atrito? Não, as superfícies eram as mesmas, pele contra pele. Mudou a normal? Quando eu aumentei a normal? Não é óbvio? É óbvio, chega a doer de tão óbvio. Deixa eu ver uma coisa. Não é fácil arrastar. Por que aumentou a força de atrito se são as mesmas 4 patinhas apoiadas na mesma superfície? Ah, o cara em cima da cadeira, a normal é maior, né? Certo? E a normal, então, sendo maior, a força de atrito é maior. E por que quando eu faço isso aqui, ó, é fácil de deslizar. Agora se eu faço aqui, ó, o atrito é bem maior, mesmo quando eu pressiono o apagador com a mesma força. Arrastá-lo no quadro
é mais fácil do que arrastá-lo na parede. Por quê? O N ali é diferente. O atrito não mudou. Certo? Não, desculpa, a normal não mudou, porque eu estava pressionando o apagador com a mesma força. Porém, aqui é mais lisinho do que a parede, que é mais áspera, né? Então mudou o coeficiente de atrito. Simples assim. Como é que é o nome daquela... Mi, letra grega Mi. Ô galerinha, só tem um detalhe. Às vezes o atrito, ele ocorre com o objeto parado. Como o amigo, né, apoiado na outra questão, lembra? Às vezes o atrito é com o objeto em movimento. Aí é que mora o perigo. Quando o objeto estiver em movimento, pode comemorar. Tu vai calcular o atrito dinâmico. Alguns livros chamam de cinético. Porém, toma cuidado quando o objeto estiver parado, porque tu vai calcular a força de atrito estática. Essa força de atrito estática é perigosa. Ela é perigosa porque o valor que tu vai calcular é o maior valor possível para ela. Não quer dizer que tu tendo calculado ela, aquele valor vai existir. Como assim, professor? Vou fazer um exemplo para ir embora. Um exemplo bobo. Exemplo esse que vai cair na prova, é óbvio. Então olha só que questão interessante. Eu te dou um objeto, te dou a massa desse objeto, 5 kg, digo que eu vou empurrar o objeto com uma força F, que tu não conhece. O objeto está inicialmente... Obrigado. Eu te dou o coeficiente de atrito dinâmico e te dou o coeficiente de atrito estático. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem calcular as forças com tranquilidade. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é se tu consegue interpretar qual será a força de atrito quando F for igual a 10, quando F for igual a 20, ou quando F for igual a 50. Eu tenho certeza, cara, o cara tira de letra, quer ver? Ó, força de atrito dinâmica. Qual é o Mi dinâmico? Já que a massa é 5, quanto é que é o peso? 50. E quanto é que é a normal? 50. 50. Por isso o amigo, apesar de sonolento, foi lá e puf, 20. Né? De cara. Certo? Só avisando, tá? Não mandei pra rua porque tá começando ainda. Porque aluno meu dormindo na minha aula não se cria. É tudo pra rua. Aluno meu dormindo na minha aula não se cria. Só pra deixar ligado, entendeu? Mi estático é o 0,7. Verdadinho. Vezes 50. vezes 50, normal. Aí fica 7 vezes 5, 35. O atrito. Tu ter calculado isso não significa nada, não quer dizer que tu aprendeu nada sobre atrito. Agora eu quero ver se tu aprendeu alguma coisa. Deixa eu ver. Faço 10 newtons. Quanto é que vai ser o atrito? Tu viu? A gente calculou. O que significou? Porcaria nenhuma. Não estás conseguindo responder? Alguém arrisca, exceto as duas pessoas que apareceram no apoio? 70. Já sabem. Deixa eu pensar. Quanto é que é o atrito estático máximo? Quer dizer que ele resiste até quanto antes de deslizar? Quando eu empurrar com 10, vai deslizar? Não. Se não desliza, qual é a força resultante? Então quanto é que é o atrito? Se eu empurro o objeto com 10 e ele não anda, alguém está empurrando com 10 para o outro lado. Atrito é 10. Tu viu? Tu nem calculou o 10 e deu 10 a resposta. Ó como tem que ser humilde. Ó como tem que estar ligado na aula, senão não aprende porra nenhuma na vida. Então vamos ver. Faço 20. Vai ser 20. Professor, vai ser 20 porque ali deu 20, né? Vai ser 20 que como eu não superei o atrito estático, não anda. E se não anda, a resultante é? Então é por isso que a FAT é 20. Não tem nada a ver com aquele cálculo que deu 20. Se eu faço 5, se eu faço 30, é 30. Se eu faço 35, e aí tá quase deslizando. Eu faço 35 e solto um pum.
Deslizou. Aí, quanto que vai ser o atrito quando deslizou? Aí cai pro atrito dinâmico, que é o 20. Quando eu fizer 50, vai deslizar? Vai, porque eu superei o atrito estático. Quando desliza, o atrito é o dinâmico. Volta a ser 20. Então tu vê, o cálculo não é o perigo, o problema é o raciocínio para determinar o atrito. Isso foi só uma palhinha, façam as leituras, na próxima aula a gente continua. Muito obrigado pela atenção, não usem drogas, usem preservativos, é claro.